Amigo, tudo jóia? Que legal! Estamos juntos mais uma vez, é o pastor Sodré que chega até você e hoje já venho trazendo uma mensagem que foi gravada no dia 4 de julho de 2021 em nossa igreja de Blumenau e o tema foi humanidade. E é claro que puxando do nosso maior exemplo, que é o Cristo, que é o nosso Senhor. Eu acredito que Deus vai tratar muito com você ao longo dessa mensagem. Eu tenho essa fé porque Ele tratou comigo e eu me encanto nessa forma, de primeiro momento o Senhor tratar conosco e essa mensagem ser exportada por um tom de pregação ou ensino, como assim aconteceu. Acompanhe, grife, anote, seja edificado e saiba que, uma vez exibido na nossa TV, esse vídeo fica disponível nas minhas redes sociais, principalmente falando em YouTube. Se você deseja, aí está o link que eu separei para essa finalidade. Os programas ou as mensagens exibidas na nossa TV ficam disponíveis aí neste endereço. Ou se você já é mais high-tech, pega ali o QR Code, que aí você vai direto para o meu canal do YouTube. Tudo bem? Vamos à mensagem humanidade. Eu já volto. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Cante, igreja. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes, Deus, tudo tu sabes de mim. Quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Com a mão no coração, diga mais uma vez: eu sei, eu sei. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Diga, repita mais uma vez. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar
da tua paz. Para finalizar, sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Nosso Deus, com muita devoção, amor, fé, nos apresentamos neste santo lugar e nos apresentamos confiando de que o Senhor ouve as nossas orações, confiando de que o Senhor recebe os nossos louvores, que não estamos jogando palavras ao vento. O Senhor ouve a oração do teu povo, e o Senhor não apenas ouve, como as recebe como um aroma suave, como também manda, envia reforço dos céus, como também visita o seu povo e a sua igreja. Visita mesmo, meu Senhor, cada um dos meus irmãos. Visita-nos, Senhor, com tua graça, com teu poder, com tua bondade. Visita-nos, Senhor, e que fique muito nítido a visitação do teu Espírito Santo, que fique muito claro que é o Senhor quem visita a sua igreja, é o Senhor quem fala aos corações, é o Senhor quem guia os nossos passos, que não falamos e nem devemos falar por nós mesmos, mas que devemos falar e agir guiados pelo teu Espírito, dirigidos pelo Senhor. E então tudo, mas absolutamente tudo, passará a ter sentido. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a sua voz. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo, minhas vontades, os meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso, só para ouvir sua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Vem me ajudar. Peça, peça. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, diz pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Vamos do início, cante, 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 cante.
com muito amor, com muita devoção e fé. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, os meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir sua voz. Então fala, essa irmã, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Vem me ajudar, solte a voz. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Oh glória! Fala mesmo, Senhor. Fala mesmo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Queremos ouvir sua voz. Queremos, e é isso que nos traz repetidas vezes aqui, Senhor. É isso que nos traz aqui, é o ouvir da sua voz, é o ouvir a mensagem do Senhor, é ouvir a sua sábia direção. É isso que nos faz ir e vir repetidas vezes este lugar. É isso que nos faz num domingo, numa hora dessa, alguém talvez distante de Blumenau, mas sintonizado, ligado. Oh, é isso que nos traz aqui. É o teu falar, é o teu falar, é o teu falar. Fala, Deus. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Oh glória! Você diga comigo: Senhor, muito obrigado. Eu almejo, desejo ouvir sua voz. Fala conosco, fala com a sua igreja, fala com cada um de nós, e sairemos deste lugar felizes. E diga: eu te louvo, Senhor, também com as minhas palmas. E aplauda o nome do Senhor, irmãos, bem forte, engrandecendo ao nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite de cá, irmã Dani voltando. Boa noite, tudo na paz? Vira o vizinho e dê boa noite para ele, sem parar o compasso, sem parar as palmas. Bem-vindo todos. E com a graça de Deus teremos uma boa reunião. Posso ouvir seu amém, irmão?
Com a graça de Deus teremos um bom semestre. Posso ouvir seu amém de novo? E teremos um bom culto. Vamos no compasso? Se você conhece, venha junto. Diga lá, olha só. Um dia lindo, almejo eu encontrar. Você conhece? A eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Vamos lá! Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Lembra dessa, irmã Dani? Lembra dessa? Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Diz, ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Vamos lá, irmão. Jesus diz, outra vez aqui é para celebrar. Esta igreja aguarda e crê na volta do bom Senhor Jesus. E todos juntos Diz, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Do início, para que todos cantem. Um dia lindo, almejo eu encontrar. Que dia vai ser, hein? Olha, a eterna glória que prometida é a vida eterna que estamos falando, hein? Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Vamos lá! Jesus diz, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos! E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Diz, ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso. Aperta as palmas e a voz. Diz, Jesus virá, outra vez Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Aperta a voz e as palmas. Diga, igreja. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. É isso aí. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é, de novo a segunda parte, é para gravar bem, hein? Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Todos juntos. Jesus e agora é para completar. Louve. Celebre ao seu culto de domingo ao Senhor. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso. Está terminando. Cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Agora acaba, hein? Cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. E aplauda o Senhor
e diga amém. Depois louvamos mais, sente-se, obrigado até aqui. Tudo jóia, pessoal? Com você, tudo bem? Família também, tudo bem? Saúde, tudo jóia? Que bacana, que bênção. Antes de ir para a palavra, nós estamos debaixo de uma fé, debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção para esse segundo semestre. E o Senhor tem nos dado um recado que eu tenho compartilhado para a igreja. Esse recado é para a igreja. Nós falávamos domingo passado sobre Noé, foi ou não foi? Falávamos sobre o dilúvio e falávamos sobre a pomba que voltou a Noé com um ramo de oliveira. E aquela pomba voltar até Noé com um ramo de oliveira era sinal que as águas estavam baixando. E, em outras palavras, era um sinal de esperança. Então, falando para quem talvez eu não vi nesses últimos dias, nós estamos debaixo dessa palavra que creio que veio de Deus para nós. Qual palavra, pastor? Esperança. Que o Senhor renove a nossa esperança. Que você que talvez tenha vivido ou tido dias difíceis, que você possa ter a esperança renovada. E você diga assim, seja em nome de Jesus. Né, irmão? E vamos para a Bíblia, mas não é essa a lição de hoje, é só para você viver essa fé ao longo dessa segunda metade. A lição de hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo será a partir do 3. O personagem principal de hoje é um homem chamado Lázaro, e é óbvio que a pessoa de Jesus. Esse é o nosso tema principal, ou o nosso personagem principal. Nós sabemos, não é novo para nós, que a família de Lázaro, ou a família dele, a sua irmã Marta, sua irmã Maria, estavam vendo ele enfermo. E diante dessa enfermidade, procuraram ajuda. Aqui já vem uma primeira lição para nós. É óbvio que tem de ser assim, né? Se você está enfrentando algum problema, seja de ordem doença, finança, seja qual for o problema, não passe por isso calado, não passe por isso sozinho, peça ajuda. E a Marta e Maria, irmãs deste Lázaro que estava enfermo, procuraram por ajuda. Mais do que depressa, pediram alguém para ir até Jesus, para poder então vir visitar seu irmão Lázaro que estava enfermo. Até aqui tudo muito jóia. Eu abro parênteses e mais uma vez digo, não sofra calado. Se você estiver diante de uma situação que carece de ajuda, grita, aprenda a gritar, aprenda a pedir ajuda, aprenda a não sofrer calado. Principalmente quem é da melhor idade, às vezes tem esse hábito. Não sei se lá na sua casa, na sua família, você já viu isso. Pessoas da melhor idade que às vezes sofrem calados, porque tem aquele princípio, eu não quero incomodar. Você já viu isso por aí? Já ou não já? Eu não quero incomodar. Às vezes, o sobrinho, o neto, o parente está na parede vizinha, está no quarto ao lado, mas a pessoa está de cá curtindo dor e dizendo, mas eu não dou. E está errado. Precisa de ajuda, peça ajuda. Amém, gente? Mas, pelo que nós vamos ler, mesmo essa ajuda tendo sido solicitada, aparentemente não chegou a tempo a ajuda. Mas vamos ler para fundamentar. Evangelho de João 11, verso 3, diz assim, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, sabemos que é Maria, e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo o Lázaro, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Salta para o 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora,
Betânia distava de Jerusalém, Betânia era onde Jesus estava, ou aquela família estava, e Jesus estava em Jerusalém. Então, distava quase 15 estádios, que não é uma distância tão grande, trazendo para quilômetro, é cerca de 3 quilômetros. Então, vamos compreendendo, irmão, que coisa séria. Então, essa família pediu ajuda, e pediu ajuda já para quem de fato poderia ajudar. Foram levar a mensagem até Jesus, fizeram tudo certo. Mas Jesus, pelas suas 1001 ocupações, pelas suas 1001 tarefas, pelas várias solicitações, por onde ele andava, tinha pessoas pela janela, tinha pessoas descendo pelo telhado, você bem sabe as histórias bíblicas sobre isso, saiu daquele lugar só 2 dias depois. Só 2 dias depois. Resumo, chegou até aquela família, aparentemente com o assunto por encerrado. Aparentemente já não tinha mais como ajudar, porque aquele que estava enfermo, não estava enfermo mais, já tinha morrido, já não tinha mais jeito. Havia, segundo historiadores, uma certa cultura entre o povo de que até 3 dias a alma poderia voltar. Isso é cultural, isso era uma crendice, como se fala, né? Então, com 3 dias, havia um entendimento que a alma poderia voltar. Você veja que a Bíblia, ela especifica até quanto tempo ele já estava sepultado. Quanto tempo? Quanto? 4 dias. Então, era como quem dissesse, o Senhor chegou, mas me perdoe, não há mais nada que possa ser feito. Em outras palavras, o Senhor chegou tarde demais. O Senhor chegou atrasado. Muito obrigado pelo Senhor ter vindo, mas paciência. Você deve lembrar do texto em que elas disseram, se o Senhor estivesse aqui, em outras palavras, se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. E ainda quando Jesus falou, vamos até Lázaro, elas disseram, Senhor, vamos para quê? Já cheira mal. Esse foi o discurso das irmãs. E eu imagino, acréscimo meu, o texto não é tão claro nisso, que as irmãs estavam um tanto frustradas, sabe? Um tanto decepcionadas. E em aspas, já foi assunto nosso aqui, desejavam sim que Jesus estivesse ali, mas ele não pôde estar. Mas continuando a leitura, você vê que Jesus chegou lá, mas quando ele chegou, o rapaz já havia morrido, já haviam feito o velório, e já haviam sepultado, e já haviam passado quantos dias? 4 dias. Versículo 33, aqui verdadeiramente é a nossa lição de hoje. 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, irmão, isso é tão precioso, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que vinham com ela, moveu-se muito em espírito. E que mais? E perturbou-se e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. O 35, por gentileza, leia também. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E é essa a nossa lição de hoje. Pastor, qual lição? Lázaro? Não. Estou pegando o texto emprestado. Mas o foco principal, a partir de agora, já não é mais o Lázaro. Qual que é a lição de hoje? A humanidade de Jesus. Perceba que Jesus estava numa situação de luto. Jesus estava numa situação fúnebre. Jesus bem sabia se colocar em cada circunstância. E nessa circunstância, Marta e Maria e demais familiares estavam em luto, vivendo a situação da perda de seu irmão Lázaro. E Jesus chega, e chega condoído. Chega sentindo a dor junto da família. Chega compartilhando do sentimento. E numa lógica muito grande, não apenas por pragmatismo, mas por sentimento, o que Jesus faz? Jesus chora junto. Eu acho, irmão, isso fantástico. Eu acho isso, sabe,
puxa, muito forte. Onde é que está a nossa lição, pastor? Essa humanidade. Nós não podemos, irmãos, nos dizer cristãos, nos dizer filho de Deus, nos dizer muito espirituais, falar em outras línguas, dizer que tem todos os dons, dizer que quem sabe, o último biscoito do pacote, ou o último vaso da olaria. Nós não podemos dizer isso se nós não formos humanos. Se nós não amamos o irmão, se nós não amamos o próximo, se nós não somos empáticos, se nós não sentimos a dor do irmão, se nós não nos condoemos quando alguém, nosso irmão, amigo, parente, irmão em Cristo, estiver diante de uma situação difícil, se nós não somos ou formos humanos o bastante, nossa religião não está valendo de nada, irmão. Mas não está valendo de nada, como diria na minha terra, não está valendo meio piqui ruído. Ou como diz em outra parte, não está valendo um tostão, não está valendo um centavo. Coisa está feia. Então perceba que Jesus, apesar de toda a sua glória, apesar do nome que ele recebeu, depois eu te levo em fundamento, ele mesmo diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Apesar deste nome todo-poderoso, apesar de toda esta glória, apesar, como disse o Evangelho de João, o Verbo habitou entre nós e se fez carne. Apesar de toda esta grandeza celestial, ele ainda mantinha, em aspas, os pés no chão com lições de humanidade. Vamos ser mais claros? Eu não posso acreditar no Evangelho de alguém que não é humano. Eu não posso acreditar na fé e na devoção de alguém que não consegue ser humano. Não consigo acreditar. Porque o Evangelho, ele combina com atos de humanidade. O Evangelho é isso. Você deve lembrar os 2 maiores mandamentos. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a força e com todo entendimento. A Bíblia conta uma história a respeito de um samaritano. A verdade é que havia um homem que tinha sido roubado pelo caminho. Ele estava em um caminho, imagino que ermo, e então alguém veio, a Bíblia chama de salteadores, ladrões. Machucaram um rapaz um bocado e ainda levaram o que ele tinha. Que maldade, como tem gente má. Isso às vezes se repete por aí. E o rapaz, então, além de ter sido assaltado, ficou largado pelo caminho, sangrando, machucado, coisa séria. E então diz a Bíblia que passou por aquele caminho, você lembra dos personagens que passaram? O primeiro que passou por ali, quem foi? Um levita. Levita, para entendimento nosso, é aquele que tem título, que tem cargo no templo. É aquele que tem responsabilidade no templo. Equivocadamente falando, tem gente que pensa que levita é quem é do louvor. Bem, errado, tem nada a ver. Levita é quem tem uma função no templo, seja em cima do altar, fora do altar, em qualquer departamento da igreja, esse é o levita. E para curiosidade informativa, nesse sentido, o levita tinha também uma responsabilidade naquele tempo, que era montar e desmontar tendas. Eles não moravam em casas fixas como nós moramos, eles moravam em tendas. E então, à medida que o Senhor os fazia avançar, à medida que o Senhor dava nova direção, à medida que eles iam a caminho da terra que manasse leite e mel, eles montavam e desmontavam as tendas. E quem colaborava no montar e desmontar? Os levitas. É só para você entender essa parte. E então diz a Bíblia que o levita passou, mas não fez caso. Viu a pessoa largada no caminho, machucada, violentada. E a expressão que a Bíblia usa é que ele passou de largo. Daqui a pouco passou mais alguém. Você consegue lembrar dessa história bíblica? Quem foi que passou depois? O sacerdote.
O sacerdote é a figura do pregador. Isso aqui, irmão, é um puxão de orelha para nós. Aí o sacerdote viu a cena, viu a mesma situação de alguém necessitado de ajuda, e a Bíblia repete a expressão, e ele passou de largo, não ofereceu ajuda. Daqui a pouco passou uma terceira pessoa, você tem esse texto na memória? Quem foi a terceira pessoa que passou por ali? O samaritano. Entenda, não era nem judeu, não é sangue judeu. No nosso linguajar eu diria, não era crente, não era evangélico, não era frequentador de uma igreja. Aí eu estou tentando trazer para os dias de hoje. Não era batizado, não era. E o que esse homem fez? Deu toda a atenção, parou sua viagem, atou suas feridas, isso quer dizer, fez os primeiros socorros. Mas o assunto, pelo que o texto diz, era mais grave, colocou o enfermo em cima do seu carro, que seriam os cavalos da época, levou até a hospedaria mais próxima, pagou pela consulta, pagou por todos os curativos e falou, olha, agora eu preciso seguir viagem. Se der uma despesa maior do dinheiro que eu deixei, na volta, deixa comigo, eu pago. Puxa vida! Você diz daí, uau! Pastor, que lição é essa? Por que eu estou citando sem ler? Porque já é um texto conhecido por nós. Qual que é esta lição, pastor? Ele não era um judeu, ele não era um crente, ele não era um frequentador. Aí traga para os dias de hoje. Ele não era, mas ele foi humano. Eu traduzo para quem, porventura, não conheça esse texto. Sabe o que Jesus quer dizer? Tem pessoas que não são da fé, que estão fazendo mais certo de quem diz que é da fé. Tem gente que não tem os princípios religiosos consigo ainda e que são humanos, são presentes, consegue compreender a dor do próximo. Talvez é um próprio funcionário que está vivendo luto, em vez de ficar no encalço dele dizendo que hora que você vem, que dia que você volta, sabe essas coisas do tipo? Tem gente que é mais humano, tem gente que talvez no mínimo comparece no velório, no mínimo manda uma coroa de flores, no mínimo escreve lá, olha, dos seus amigos de trabalho, da empresa que você trabalha, olha, que Deus fortaleça você. Entende o que eu estou falando? Estamos falando sobre o quê, irmão? Sobre o quê? Humanidade. E uma coisa eu digo para você, os dias são tão maus, que tem gente que rota a santidade, tem gente que diz que está numa nuvem de glória e não é humano. E eu te falo com muito temor a Deus, não é nada, talvez não é nem crente. Esse negócio de dizer que está numa nuvem de glória e que vai ver o boa tarde dela, já sai falando em línguas. Irmão, eu tenho um certo pé atrás nessas coisas. Não que eu não creia na ação do Espírito Santo. Não que eu não creia nos dons do Espírito Santo, eu creio, nós somos pentecostais, nós cremos na descida do Espírito Santo, nós cremos nos seus dons, dom de profetizar, dom do conhecimento, o dom do discernimento, o dom da interpretação de línguas, nós cremos nisso tudo, mas o que eu quero que você entenda, a pessoa não está nessa nuvem de glória se ela não é humana. Não consigo crer o que Jesus era. Ele era humano, mesmo com toda a ligação celestial, é o mistério da Trindade, né? Mesmo com toda a ligação celestial, mesmo com todo o nome que ele recebeu, como eu já lhe falei, fundamento já, mesmo com toda a autoridade que ele tinha, me dado, ele mesmo falou, todo o poder no céu e na terra. Quando ele saiu das águas do batismo, veio como uma forma de pomba, o Espírito Santo sobre a vida dele. E do céu ouviu-se uma voz, eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então eu não estou diminuindo a sua divindade, não. Eu não estou diminuindo a sua espiritualidade, jamais. Mas ele era humano. Nesse texto que lemos, leia de novo 35, o que diz? Jesus chorou.
Pastor, foi a única evidência de Jesus chorar? Não, é óbvio que não. Se você for a Lucas 19, verso 41, você verá uma segunda circunstância que também faz cair lágrimas de Jesus. O verso é o 41 e o capítulo é o 19 de Lucas. Foi no momento em que nós chamamos da entrada triunfal em Jerusalém. Olha o que diz. E quando iam chegando, vendo a cidade, estamos falando de Jerusalém, o que diz o texto, irmão? Chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. O que o texto está dizendo, irmão, que Jesus, ao ver Jerusalém, mesmo na sua lindeza que é, mesmo em tudo que lá possui, ele derrubou lágrimas. Por qual razão? Porque ele percebia que Jerusalém não estava atenta à sua visitação. Não estava vivendo, não estava aproveitando a vinda do Messias. Ele chegou de desabafar: ah, se tu conhecesses esse momento, o que é que está se passando? Então eu volto e aproveito esse texto. Jesus ainda hoje chora, viu, irmão? Quando tem pessoas que desdenham o sagrado. E daqui de cima, alguém muito sábio aprendeu que é importante ter um local mais alto, que chamamos também de altar, porque daqui tem uma visão mais panorâmica. E uma coisa eu te digo, não é agora, não é hoje, espero que não seja nenhum outro dia. Mas eu te falo com muito temor, daqui de cima, irmão, às vezes em situações adversas, olha, se o Espírito de Deus não estiver diante, dá vontade às vezes de jogar o microfone. Por qual circunstância, pastor? Por conta disso, de pessoas que ficam indiferentes ao mover celestial, de pessoas que perdem o mover do Senhor, de pessoas que perdem o que Ele tem para nós, de pessoas que ficam indiferentes ao seu agir. Entende o que estamos falando? Sim ou não? E isso faz Jesus chorar, derruba lágrimas do Cristo. Que coisa séria. Nós estamos às portas de um batismo, eu abro parênteses, sem ser, quer dizer, na terça-feira agora será o tira-dúvidas do batismo, e no domingo seguinte, que é o domingo já da ceia, dia 11, nós teremos o batismo aqui. A minha recomendação é, quem vai batizar, já deixa o nome lá na recepção, vai participar do tira-dúvidas da terça, de noite, e no domingo cultue às 10, porque aí terminado o culto das 10, nós já ficaremos, nos trocaremos e vamos ao batismo. Amém, gente? Vai ser um dia joia e amigos e familiares podem prestigiar, não há problema. O que mais que o Senhor tem a nos dizer sobre humanidade? Romanos 12, verso 15. Então a nossa lição de hoje, você certamente já notou, gira em torno disso, irmãos, de que nós precisamos aprender com o melhor, aprender com o Cristo, aprender com o Senhor, de que nós precisamos ser mais humanos. Não podemos, mas de forma nenhuma, pensar que somos espirituais se não agirmos com humanidade. Romanos 12, verso 15, diz o seguinte, olha o que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a lição do Senhor para nós. Ele não nos quer indiferentes. Se porventura você precisa de ajuda, se porventura alguém precisa de ajuda, a lição bíblica é se ajudar, é não sofrer calado, e é ser empático, é ser parceiro, chorar com quem está chorando. Pastor, quer dizer o quê? Agora serão dois, ai, vida cruel. Não, quer dizer você se condoer, quer dizer você sentir a dor, quer dizer você se colocar na posição de quem está sofrendo. Amém, gente? O que mais, pastor? Vamos adiante. Eu leio mais um texto e completo por hoje. Filipenses,
capítulo 2 é a nossa lição e o verso principal é o 5. Veja o entendimento para completar nossa leitura e estudo de hoje. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a recomendação bíblica para nós, a recomendação do Senhor para nós, é que em nós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual o sentimento que houve em Cristo? Ele tinha toda a espiritualidade e santidade, mas ele era humano. Se você percorrer a Bíblia, não farei isso hoje, mas você verá que ele não apenas chorou, ele demonstrou sentimento. Ele sentiu fome, sim ou não? Ele sentiu sede, sim ou não? Ele sentiu ou não? Sentiu sono, sim ou não? Tudo isso ele sentiu. Diz a Bíblia ainda as portas do Calvário, as portas da traição, ele estava no jardim que ele gostava de fazer suas orações, que era o Getsêmani. Diz a Bíblia que ele sentiu, consegue lembrar? Agonia. Ele começou a agonizar sabendo que já estava às portas da cruz. E diz a Bíblia que quanto mais agoniado, mais orava. Agoniado, orava. Agoniado, ele orava. Foi assim. É aquela ocasião em que ele começou a suar gotas de sangue. Isso medicinalmente afirma que é um nível de estresse, um nível de agonia muito intenso, a ponto do suor não ser o tradicional, converter-se em sangue. Tudo isso Jesus passou. Sobre o que estamos falando? A humanidade de Jesus, o seu lado humano. Repito o que diz o Evangelho de João: o Verbo habitou entre nós e se fez carne. Está escrito já no primeiro capítulo, a humanidade de Jesus. Aí novamente eu leio o verso 5, pode ler comigo para completar. De sorte que haja em vós, o que diz, irmão? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós nos chamamos cristãos, se nós nos chamamos evangélicos, em nós tem que haver o mesmo sentimento de Cristo, se somos cristãos. Em nós tem que haver o mesmo sentimento do Evangelho, se nós somos evangélicos. Simples assim. Aí eu volto a dizer, irmão, não é compatível alguém que se diz muito espiritual, que não é humano. Não é compatível. Se Jesus, que é o nosso exemplo mor, apesar de toda a divindade, espiritualidade, capacidade, apesar de tudo isso, ele era empático, ele era humano com as pessoas, copiemos os seus passos. Pastor, qual era o sentimento de Jesus? Eu não vou falar de todos. Merece você acompanhar toda a trajetória de Cristo. Mas o texto nos dá uma colher de chá, nos dá um norte. Versículo 6 ainda de Filipenses 2. Olha o 2, ou melhor, o 6. Que sendo em forma de Deus, falando da sua divindade, não teve por usurpação, o que diz, irmão? Ser igual a Deus. Mas, o que aconteceu? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, perceba a autoridade celestial, e na terra e debaixo da terra. De sorte que, 11, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está muito claro. Então, qual é a lição desse texto? Apesar
de ser igual a Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, ele humilhou a si mesmo, ele então se reduziu, em aspas, à forma de homem, exatamente demonstrando a sua humanidade, o seu desejo. Entende o que estamos falando? Uma vez eu ouvi de um amigo, eu achei sábias as palavras e eu guardei, e já passou quase 60 dias e agora é uma boa oportunidade. E ele falava, sabe, pastor Sodré, Deus é tão tremendo, que foi isso aí mesmo que fez. Jesus, em aspas, baixou o nível, vai entendendo, não é palavra vulgar, não é isso? Ele baixou o nível para que a humanidade pudesse conhecê-lo. Entende ou não? Para que a humanidade pudesse entendê-lo. De que forma ele fez? De que forma que ele baixou? De que forma ele tornou mais humanizado os céus? Quando ele começou a pregar por parábolas. As parábolas era também uma forma humanizada das pessoas entenderem os seus recados do céu. Ele começou a contar histórias. Não, entende o que eu estou dizendo? Começou a contar histórias. Olha, alguém foi semear e tinha semente. Aí alguém ouvia isso e falava, agora eu estou entendendo. Mas ao final, ele estava trazendo lições do céu. Você entende isso? Ele, em aspas, humanizou as coisas celestiais. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia, coloque de pé, por favor. O que quero que você guarde no coração essa noite, sem nenhuma curva na conversa. Se você se diz cristão, se você se diz servo de Deus, você precisa, sem forçação de barra, tem que ser tudo na luz de Jesus, sem forçar, porque isso tem de ser fluido, humano. Se não houver humanidade em nós como igreja, se não houver humanidade em nós como servos do Senhor, a nossa religião não está valendo nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Ah, mas o fulano diz que é tremendamente usado por Deus. Eu repito, irmão, eu fico de pé atrás. Acende pelo menos a luzinha amarela, veja lá se não é lá a vermelha direto. Se o cidadão se diz muito espiritual, toma aqui, Paraíba, meu cartão. Se o cidadão não é humano, irmão, eu nem vou conseguir ouvir o discurso dele, porque é incompatível com Cristo. É incompatível, não combina, não casa, não dá liga. Meditemos nisso, reflitamos nisso, e que a gente possa aprender com Jesus. E possamos ter o mesmo sentimento que havia nele. Amém, gente? Não sofra calado, como já falamos. Precisou, peça ajuda. Seja ajuda espiritual, como aqui estamos. Seja ajuda, talvez, no seu ambiente de trabalho. Seja ajuda religiosa, como é a nossa missão, é o nosso papel. Como também, talvez, ajuda científica. Não considera o pecado, tira esse entendimento da cabeça. Se, porventura, precisar de procurar as autoridades científicas, talvez as autoridades que estudaram medicina, autoridades que estudaram, sabe lá qual departamento, não vejo problema nenhum. Se o Senhor assim lhe guiar, vá, seja ajudado, mas não sofra calado, peça ajuda. Amém, gente? Mais cedo eu falava e eu faço uma curva na mensagem e eu aproveito agora. Pessoas que às vezes têm problemas até afetivos, problemas emocionais, problemas hormonais, problemas talvez até alimentares. Quem sabe lá uma autoridade competente examina o sangue, examina o corpo e descobre que é a falta de uma vitamina. E descobre que talvez uma injeção, um complemento alimentar, vai regular melhor sua saúde. Você percebe o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, nós precisamos entender que nós somos também humanos. Você não é uma máquina. Você precisa também de ajuda. Você precisa entender do jeito que os outros são humanos, você é também. E eu abro parênteses falando agora no jeito adulto. Casamentos que às vezes estão por um triz, porque a pessoa esquece que ela é humana. Quem sabe o nível de estresse está nas alturas. Talvez nem namorar mais consegue.
Talvez nem mesmo, sabe, um tempo de qualidade em família consegue. Talvez, falando de hormônios, está tudo desregulado. Eu repito, guarde no teu coração de que você é humano. Amém. Você é humano. Bom, a mensagem já falou por si. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso já tratou contigo. E eu volto a dizer o que falava no altar há pouco. Eu não posso acreditar alguém que se diz muito espiritual que não é humano. Eu não posso acreditar em alguém que pregue a mensagem ou que diz viver a mensagem de forma desumana. Eu não posso crer, mas não posso mesmo. Eu imagino que isso é incompatível, isso não combina. O Senhor trate com cada um de nós e pare para pensar com muito carinho sobre o que nós falamos, que nós sejamos humanos também e que nós saibamos, a exemplo de Cristo, que chorava, emocionava, tinha fome, tinha sede, tinha sono, sentiu agonia, como tudo que o texto relata, saiba que você também é humano. Você também tem suas limitações, suas emoções, seus momentos de euforia, como também os seus momentos talvez de conflito. Saiba que você não é uma máquina. Deus já tratou contigo, não já? Me faça saber, inclusive, pelas nossas redes sociais, ou ainda melhor, as redes sociais aí aparecem. Mas se você preferir, eu quero muito convidá-lo para fazer parte da minha lista de amigos do WhatsApp. É carinhosamente chamado de WhatsApp Pastoral. É esse número que aparece aí na sua tela. Se preferir, você salva na sua agenda, ou se você já tem o domínio dessa tecnologia, aponta para o QR Code como se você fosse tirar uma foto, sem precisar tirar foto, e você já vai direto para a minha lista de amigos do Zap. Tudo bem? Eu quero muito esse retorno, porque vai ser muito saudável nós nos falarmos a respeito dessas mensagens e dessas verdades. Tudo bem? Vamos orar? Eu oro agora. Deus de amor, muito obrigado por essa preciosa lição. Muito obrigado pelo teu recado, muito obrigado pela tua mensagem que arde em nossos corações, muito obrigado pela tua mensagem, pela tua verdade. O Cristo, mesmo tendo toda a santidade e divindade, ele era humano, ele tinha lições de humanidade, inclusive de estender a mão e ter compaixão por aqueles que sofriam. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações. Deus querido, eu rogo tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? O endereço da nossa igreja aí aparece na sua tela. Anote com muita atenção. Rua Amazonas 455, no bairro Garcia, na altura da Fonte Luminosa. É um terminal aqui de Blumenau e facilmente você encontra. Não sei que dia você vai acompanhando, mas aqui para nós é 4 de julho. Não sei quando você verá a mensagem. Se ainda for período de férias, se a visita pela região, claro que venha também nos visitar. Tudo bem? Deus te abençoe. Tchau, tchau. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.